Atos 2:17. O céu no lugar mais improvável. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Pessoal, bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais um Pontes Podcast. É isso mesmo. Você que está aqui, você sabe que nesse canal nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos. Nós falamos também sobre casamento, propósito, missão, negócios. Aqui nós trazemos homens de sucesso, né, para nos ensinar a trilhar um caminho. Homens que já venceram a depressão, o medo, a falência, que já venceram dentro do seu casamento, dentro da sua paternidade, para nos ensinar a avançar. Então eu quero te pedir um favor, antes de apresentar aqui o meu irmão, o meu amigo, né, vou até falar como Deus faz da coincidência um propósito. Isso é muito forte, sabe? Às vezes você acha que você está vivendo uma coincidência, mas na verdade faz parte do seu propósito. Mas antes de apresentar ele, eu quero te pedir um favor. Cara, essa frase chega a arrepiar aqui, né? Antes de apresentar ele, eu quero te pedir um favor. Pega esse link, curta, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, envie para os empresários, envie para homens, porque o que vai sair daqui hoje, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Lembrando que nós temos um acordo. Iniciou o podcast, você vai pegar o seu papel, a sua caneta, o seu caderno, para que você possa anotar o que Deus tem falado com você aqui. Você possa anotar os insights, você possa anotar, sabe, as sacadas, as frases, aquilo que falar ao seu coração, aquilo que você precisa mudar. Às vezes a gente vai falando aqui sobre um posicionamento e você fala assim, cara, eu preciso mudar esse posicionamento, eu preciso ser menos omisso, eu preciso ser um cara que comande mais a minha família, eu preciso ser um cara que avance, não sei. E aí você escreve, ser menos omisso, avançar, entendeu? Para que você possa revisar isso. Aqui eu não quero que seja apenas um conteúdo jogado ao vento, um conteúdo jogado. Eu quero que realmente seja algo que possa transformar a sua vida. Então, vai ficar gravado, você volta, você compartilha, você grava, faz o que você quiser. Só entenda de uma coisa, não perca o que vai ser falado aqui. Então, deixa os aparelhos de lado, foque aqui, vamos para cima, porque, cara, hoje é um podcast muito especial. Ainda mais depois que eu comecei a conhecer a história dele, né? O valor de um homem, ou o reconhecimento de um valor de um homem está na sua história. A sua história, ela vai te projetar para o futuro. Você não pode ficar parado na história, mas ela te projeta para o futuro. Então, um cara que sabe usar a história dele, as dificuldades, as guerras, para projetar o seu futuro, esse tem a minha admiração, esse tem o meu respeito. Então, quero convidar ele, que é empresário, pastor, legendário, escritor. Cara, não é qualquer um, hein? Escrever um livro não é fácil. Deus me deu esse privilégio de estar escrevendo um livro também, sabe? E eu sei que não é fácil, né? Então o cara é um gigante. Quero convidar, meu irmão, seja bem-vindo, pastor Delisson. É isso? É isso. Dedé. Dedé. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, à mesa do Pontes Podcast. Aqui é onde você pode abrir o seu coração, né? Como eu falei para você antes de nós ligarmos a câmera. O combinado é deixar Deus nos usar. Amém. Se apresenta para que as pessoas possam te conhecer melhor, saber quem é o Delisson, da onde ele veio, fala da sua família, da sua casa. Fica à vontade. Glória a Deus. Uma honra estar aqui, primeiramente, né? Nessa mesa, estar aqui com o pastorzão. Muito obrigado pelo convite, pastor. Obrigado a você que está assistindo. E eu sou o Delisson, pastor Delisson, né? Fui ungido esse ano a pastor, né? Depois de algum tempo. E sou casado com a Brisa há 10 anos e alguns meses. E tenho uma caminhada cristã de 10 anos, onde eu me converti. E sou empresário, né? Sou dono da Blessed BNQ na Quebrada, que é uma loja de roupa, de calçados, e também dono também de um salão junto com a minha esposa, Brineios, né? Que é um salão de design de unha, onde a gente ali trabalha, dá curso, e tem sido uma honra não só ser empresário, mas impactar a vida das pessoas através da empresa, né? E é uma honra estar aqui. Primeiramente, também quero te honrar, trazendo esse presentinho aqui da loja. Isso, hein? Não pude trazer uma oficial fabricada por mim, porque acabou tudo. Mas trouxe uma das camisas da loja para te honrar. BNQ. Blessed na Quebrada. BNQ. BNQ. Ó, tá filmando aí, Cauã?
Caraca, essa camisa é bonita. Você acredita que eu vi essa camisa lá no seu negócio e falei, cara, eu vou depois comprar uma camisa dessa pra mim? Aí, ó. Deus trouxe aqui. Resposta de Deus. Mas depois eu quero a oficial, hein, também. Beleza. Rapaz, que legal. Já que a gente já começou, né? Deixa eu dar aqui o meu presente também que eu trouxe pra você. Aí. Esse é um boné do nosso movimento, o Movimento de Homens, que Deus colocou no meu coração há 2 anos atrás. Né? Tem um irmãozão aqui que participou e tem sido um cara aí que tá junto com a gente já há um tempo. Você foi esse ano, né? Esse ano. E é isso aí, meu irmão. Na Brasa. É um movimento de homens. A gente bota fogo. Pode usar já? Pode usar, pode usar. Vamos colocar Entrega aí aqui. pro Cauã aí pra guardar pra mim. Já vou usar essa semana a minha camisa nova. Camisetona aí, rapaz. Top demais. Aí encaixou bem o boné? Só ouro. É bonito, né? Eu É gosto bom dele. demais. E tem sido uma honra servir, uma honra estar onde eu estou. Sou ali do Ministério Apostólico Vencedores, do MAVE, onde sou liderado pelo apóstolo Ezequias e a apóstola Lu. E é uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui com você para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Tenho certeza que Deus tem muitas coisas para falar aqui. Estou escrevendo um livro, né? Na verdade, já está escrito. Estou somente no processo de publicar. Vai ser aí dia 13 de abril do ano que vem. E é uma honra estar aqui, pastorzão. E como foi esse start para você escrever um livro? Ou melhor, quando a gente pensa em um cara que vai escrever um livro, esse era o meu pensamento, tá? Vou falar de mim, não sei se você tinha esse pensamento. Quando você pensava assim de um cara que ia escrever um livro, você cria uma skin, um estereótipo, você cria uma pessoa, né? E aí você pensa naquela pessoa culta, aquela pessoa, talvez você seja essa pessoa, tá? Não, eu acho que não, mas talvez seja, né? Aquela pessoa que é PhD, que é formado em tantos cursos, aquele cara que é muito certinho, muito assim, né? Cara, como escrever um livro? Por que veio isso no seu coração? Da onde que veio isso? Quem é o Deilson para escrever um livro? Para que a gente possa entender isso. Eu justamente não sou esse cara que você estava falando. Nunca imaginei que eu iria escrever um livro, né? Nunca passou pela minha cabeça, justamente por conta de crenças limitantes, né, que a gente tem referente a como escrever um livro. Mas é Deus, né? Foi Deus. E é Deus. Algumas semanas atrás agora, antes de fazer o que eu estou fazendo, e acabei publicando sobre uma rifa, né? Eu não queria fazer o livro da forma que eu estou fazendo, né? Mas eu acho que foi uma forma de entender que eu dependo de Deus. E eu fiz uma rifa esses dias, publiquei no meu Instagram, algumas pessoas têm me ajudado, porque realmente está numa fase em que eu não estava podendo escrever esse livro, publicar esse livro. Pretendia publicar no passado, mas não consegui. E a crença limitante, não posso, não consigo agora, não vou conseguir. Aí o Senhor falou, faz uma rifa. Eu falei, velho, vou orar para ver se é isso mesmo. E eu fiz a rifa justamente para Deus entender que eu dependo dele para fazer esse livro. E ele falou assim para mim, o livro não é seu, o livro é meu. Top. Então, eu entendi novamente, né, ali, Deus me lapidando mais uma vez e mostrando que não sou eu que escreveu esse livro. Esse livro começou a ser escrito ali na Papuda. E eu não sabia que ele iria se tornar um livro. Começou a ser escrito aonde eu estava. A gente pode abrir aspas aqui para falar um pouco disso. Mas ele começou a ser escrito dentro da Papuda, foi onde eu me converti, foi onde eu conheci Jesus verdadeiramente. E o Senhor começou a trazer para mim que eu escrevesse tudo que eu estava vivendo lá dentro. E a intenção era botar para fora para depois eu ver tudo que aconteceu, lembrar, porque eu acredito muito nisso, né? A gente lembra daquilo que a gente escreve, anota. Eu gosto muito de escrever, de anotar, e gosto muito de ler. Então, eu comecei a escrever. Aí tentei colocar para fora uma vez, não deu certo. Eles pegaram, rasgaram, os agentes penitenciários rasgaram e não deixaram minha mãe trazer para fora, até que eu consegui uma autorização pela minha advogada, e aí coloquei o que eu vivi, parte do processo lá dentro, antes de eu sair. E ficou lá em casa guardado por muito tempo. E aí Deus ia me dando uns rema, me dando umas revelações, falando sobre o livro. Há muitos anos eu sempre tive essa crença limitante. A crença de que eu não vou escrever um livro. Não tem nada a ver comigo. Eu não tenho preparo para isso. Eu não tenho estudo para isso.
E aí o Senhor tirou todas essas crenças de mim, né? E comecei a escrever tem uns 3 anos ele, e na verdade estava praticamente escrito, aí eu reformulei todo ele, reescrevi, revisei, coloquei algumas coisas que eu aprendi, e Deus foi trazendo revelações. E aí comecei a escrever ano passado, firme mesmo, já para decidido a entregar esse livro para as pessoas. E aí quando foi agora, esses tempos atrás, aí Deus colocou essa rifa no meu coração, e ele falou, esse livro não é para você levantar recurso. Esse livro, você vai levantar o recurso através da rifa e você vai doar. Você vai fazer o lançamento, todo o dinheiro vai ser reinvestido e você vai doar todos os livros para a Papuda. Glória a Deus. Você falou uma coisa muito forte que chama crenças limitantes. Quantos homens, né? Quantos homens estão travados, com a sua família travada, com a sua casa travada, porque eles pegaram ali dos seus pais, da sua história, criaram uma crença e aquela crença, ela realmente impede a pessoa de avançar. Ela trava a pessoa, né? Ontem eu fui convidado para ministrar numa empresa, né? E aí quando eu fui ministrar nessa empresa, tinha lá os colaboradores, né? O chefe, patrão, o dono, né? É muito meu amigo. Ele, pastor, eu vou fazer um momento lá, né? De uma reunião final, um agradecimento, vou dar um presente para cada um deles. Mas eu queria levar um pouco de Jesus para eles. Você leva uma palavra, você faz uma oração para nós? Eu falei, claro, cara, vamos embora. E aí, eu falei sobre sonhos. Né? Eu falei, cara, Deus coloca um sonho no seu coração. Assim como Deus colocou um sonho no coração de José, e a sua família, os seus pais, os seus irmãos, as pessoas que estavam à sua volta não entenderam esse sonho, talvez hoje você esteja abortando sonhos porque você tem ouvido as pessoas, sabe, que são seus familiares. E você está tipo assim, não, eu vou viver só isso aqui mesmo. Mas eu vim aqui trazer um negócio, eu vim aqui nesse final de ano falar algo para você. Ouse sonhar. Não tenha medo de sonhar, não tenha medo de projetar, não tenha medo de colocar diante de Deus as suas metas, não tenha medo de buscar em Deus, sabe? Porque mesmo você sem entender, se você tiver um posicionamento de homem, porque José, ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele tinha um posicionamento. O que é um posicionamento de homem? Cara, eu sou escravo, eu vou ser o melhor escravo. Eu estou preso, eu vou ser o melhor preso, entendeu? Eu estou sendo injustiçado, eu vou continuar acreditando no meu sonho, no que Deus colocou. Isso é um posicionamento de homem, que se você não estiver firme nisso, as crenças vão tomando conta do seu coração, entendeu? Porque o que acontece? Os irmãos de José falaram assim, esse cara quer ser melhor que a gente, pô. E aí, às vezes, o cara fala assim, não, eu tenho que ser pior do que o meu irmão. Eu tenho que ser pior que os meus pais, porque eu não posso ser melhor do que eles. Né? Porque de alguma maneira foi lançada uma palavra sobre a vida, nossas vidas são lançadas palavras e a gente pega essa palavra como uma crença. A crença é aquilo que você acredita, a crença é aquilo que te traz fé, sendo bom ou ruim. E você pode ter fé para construir, ter fé para destruir, não é verdade? E aí eu, ministrando para esses homens, eu falei sobre sonhos. E aí eu aprendi a fazer, a gente chama de livro dos sonhos. E eu ensinei eles a fazerem um livro dos sonhos. Separamos em 6 áreas, espiritual, emocional, financeiro, blá, blá. E eu fui explicando para eles cada uma dessas áreas, o que eles deveriam colocar. Então peguei uma folha A3, dobramos em 3 partes, depois dobramos de novo, cara, ficou bem legal. Deus foi me dando a ideia na hora, assim, eu fui fazendo. Aí quando você abre, fica 6 quadrados. Falei, ó, cada quadrado desse você vai iniciar aqui. Só que você vai terminar na sua casa com a sua esposa e com seus filhos. Quero que você coloque em cada área desse aqui uma meta e um sonho seu. Mas chegar em casa, você vai sentar com a sua esposa e vai falar, amor, vamos colocar aqui agora a meta da nossa casa, da nossa família, o sonho nosso. Né? E eu tenho certeza, cara, que ontem crenças limitantes caíram por terra, sabe? Vidas que estavam ali fadadas a viver uma vida... Vamos ver o que vai dar, deixa a vida me levar. Entenderam que é possível viver mais, ter mais, é possível ser próspero, é possível conquistar. E eu quero falar para você, porque eu também tinha essas crenças limitantes. Eu lembro que eu cheguei uma vez para uma pastora que cuidava ali, que me pastoreava, e eu falei para ela assim, eu sou muito burro. Eu não sirvo para essas coisas não, porque eu sou burro. Ela botou o dedo na minha cara e falou assim, nunca mais fala isso, porque você não é burro. Você é um cara inteligente, olha só o que você fez, olha só o que você faz, olha as suas atitudes, olha, você é empresário, cara. Como que você é burro e você tem uma empresa? Como que você é burro e você tem 30 funcionários embaixo de você? Tantos funcionários. Tá louco? Vai estudar, vai terminar o 2º grau,
vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí foram quebrando essas crenças através da palavra de Deus, da afirmação da paternidade de Deus sobre a minha vida. Importante. Né? Eu consegui quebrar essas crenças também. Escrevi um e-book, agora estou nesse mesmo processo que você, que é o de, né, publicar o livro. Meu irmão, eu quero que você me dê aqui, não sei se é o maior, mas um aprendizado que você teve na Papuda. Na Papuda. Que está no seu livro. Acho que o principal ali foi entender que eu era filho. Que eu era filho, porque eu não tive um pai presente. Eu não tive um pai que me ensinava, eu não tive um pai que me ensinou como eu deveria ser como homem. Eu não tive um pai presente. Meu pai sempre foi muito afastado. Até mesmo porque quando ele separou da minha mãe, a gente, logo em seguida, alguns anos depois, a gente foi embora morar no Rio de Janeiro. Então a gente foi ali pro Rio e aí eu tive uma limitação de ver meu pai. Meu pai, ele não tinha um contato contínuo para que eu tivesse uma visita, tivesse sempre... Então sofri muito com isso. Sofri muito, isso trouxe muitos problemas para mim na minha infância. E ali eu adquiri uma doença com isso. Foi provado isso na época do diagnóstico, né? E eu fiquei com epilepsia. E diante disso, foi diagnosticado que o meu problema era emocional. Caraca. Emocional por falta do pai. E por quê? Porque a minha primeira epilepsia foi porque eu tive uma grande emoção com meu pai. Assim que eu ganhei um presente do meu pai, que chegou pelo correio, foi na época um Polystation, não era nem PlayStation. A galera aí que tem os PlayStation era um Polystation, ainda era de cartucho. Caracas. E eu li o que meu pai mandou e tal, assim, ele era bem seco. A minha família da parte paterna é muito sem relacionamento. Eles são testemunho de Jeová, então eles não têm muito relacionamento, são muito duros. E também por ser uma família paraibana, né? Todo mundo paraibano. E quando eu vi o presente, eu saí pra rua, eu tive um ataque epilético no meio da rua. E aí eu tive um pico de emoção muito grande, né? Então eu tive muitos problemas referente à paternidade. E quando eu conheci Jesus, isso foi curado. Amém. Né? Porque ali na cadeia, acho que um dos maiores aprendizados foi entender quem eu era. Foi entender que eu tinha um pai, foi a filiação, porque o meu coração era órfão. E talvez hoje um dos maiores problemas que a gente vê no homem, e eu vejo em jovens, né? Eu trabalho com jovens, eu estou à frente do Ministério de Jovens da nossa igreja, e a gente tem muita experiência com jovens, a gente vê que um dos grandes problemas é a paternidade. A paternidade, ela é o cerne, né, de tudo, né? Sim. É tão forte que Deus é pai. Sim. Não é verdade? É tão forte que Deus é pai. E quando o cara entende isso como homem, que a paternidade, ela dá destino, ela leva proteção, ela dá direção, ela dá força, sabe? Cara, ela muda a cabeça do homem. O problema é que, voltando lá, dentro das nossas crenças limitantes, a gente quer dar o que o nosso filho não precisa e toma dele o que ele realmente precisa. Sabe? Então, assim, mais do que um Polystation, né? Você precisaria da figura do seu pai. Sim. Entendeu? E a falta do seu pai, né, cara, você está falando tão forte que você adquiriu uma doença emocional, né? Que não é qualquer doença, né? Assim, que ela causa, né, a convulsão, né? Você pode cair, se acidentar, né, dependendo ali, não a convulsão traz a morte, né, mas uma queda, você bate a cabeça, isso, aquilo, e cara, é muito forte. Todas as vezes que eu tinha contato com alguém da minha família, porque a minha avó e a minha tia que mais cuidou de mim, na época que eu ia para casa do meu pai, aqui em Brasília, eles foram me visitar lá no Rio de Janeiro, né, eu morava em Angra dos Reis, na Ilha Grande, e aí eles foram me visitar. Quando eles foram me visitar, a figura relacional paterna, que era da minha avó e da minha tia, eu tive outro ataque epilético com eles lá. Então você vê que era tão ligado. Sim. Que me ligava emocionalmente a algo ruim. E dava um choque, né? Dava literalmente um choque na sua Sim. mente, na sua cabeça. Então eu passei muito tempo tomando Gadernal, tomando remédio forte, até que essa epilepsia fosse embora, nunca mais eu tive, mas fiquei alguns anos assim, né? Até eu conseguir vir em Brasília,
ver meu pai. Mas, como eu disse, eu não tive ali uma figura paterna. Hoje você não toma mais remédio? Não, tomo não. Fiquei, acho que dos 11 anos ali até uns 17 anos tomando, 16 anos, fazendo acompanhamento, né? Mas foi algo muito, muito ruim para mim, assim, muito ruim. Me privava de muita coisa, né? Não podia mais ali estar nadando no mar sozinho, não podia estar jogando uma bola sozinho, tinha que sempre... Todo mundo ficava de olho em você, com medo. Sim, minha mãe também. Com receio. Então, que eu vejo que quando Jesus é batizado ali, o Pai se revela para ele. Aqui é meu filho, a quem eu me comprazo. Só depois inicia o ministério. Só depois começa tudo. Então, assim, quando o Senhor se revelou para mim ali na Papuda como pai, eu realmente tive convicção de quem eu era. E de lá para cá, depois de eu ter essa convicção, apesar de ter que ainda mudar caráter, mudar muitas outras coisas, mas essa convicção dentro de mim já me mostrou quem eu era, quem eu deveria me tornar e quem eu seria. Então, isso foi talvez uma das maiores convicções que ficou dentro de mim até hoje, que me manteve de pé até hoje. Amar a Deus, amar meu pai. Então, de lá para cá, nunca mais eu fui frio, tive quedas. Claro que a gente tem muitas áreas da vida desses 10 anos para cá que melhorou muito, né? Muitas condutas, mas você vê, legendários agora, eu tive coisas para melhorar. Coisas que, igual você falou aqui antes da gente começar o podcast, parafusos que precisavam afrouxar, outros que precisavam apertar, e tem acontecido isso. Então, é uma mudança contínua, todos os dias, né? Quanto mais Deus se revela, mais a gente se transforma. É muito forte porque o que acontece? Quando o nosso Pai se revela sobre as nossas vidas, quando a gente entende quem é Deus em nossas vidas, quem nós somos diante de Deus, não é um estralar de dedo e vai mudar tudo, mas a sua caminhada ela muda de direção. E quando você muda de direção, as coisas elas começam a tomar um outro rumo, né? Você começa a resistir a coisas que você não resistia, você começa a vencer aquilo que te derrubava, que te levava para o mau caminho, que te trazia emoções ruins, e aí você começa a ponderar de uma maneira diferente. Então, quando Deus ele realmente entra nos nossos corações, cara, não tem como. Né? Eu costumo falar que onde Jesus passa, tudo muda. Parece que não mudou nada, mas na verdade tudo mudou. Tudo mudou. Por isso que eu tenho certeza que ontem, quando nós ministramos para aqueles homens, muitas coisas mudaram. E eu falei para o Daniel, se prepara. Se prepara para você crescer agora, meu irmão, 10 vezes mais. Porque Deus entrou na vida de muitos homens aqui. E aí eles vão mudar a postura deles. Entendeu? Eles vão mudar o posicionamento deles. Eles vão quando eles mentirem, eles vão se sentir incomodados. Entendeu? Quando eles pensarem em fazer algo que não é da conduta da empresa, que fazem, que não adianta, vai fazer, mas eles vão se sentir incomodados, entendeu? Eles vão entrar nessa empresa aqui agora como um propósito de vida, como parte de um propósito de vida, e não como um fim só de ganhar dinheiro, entendeu? Pô, eu tô aqui, porque existe um propósito de Deus para mim estar aqui, então vou ser o meu melhor aqui. Entendeu? Por que José era o melhor aonde ele estava? Porque ele entendia que tudo que estava passando era parte do propósito de vida dele. Mesmo ele longe do pai dele, né, ali físico, cara, o pai, Deus estava com ele. E ele tinha tudo para ser um abortista de sonhos. Né? Eu escutei essa frase essa semana, né? Homens abortistas. A gente escuta muito da mulher que aborta, da mulher que mata um filho, mulher que, né, abre mão de um filho, mas a gente vive uma geração de homens abortistas. Homens que desistiram dos seus filhos, homens que incentivam a morte dos seus filhos ainda no ventre, homens que não estão dispostos a assumir responsabilidades. E eu falei para o Daniel, se prepara, Daniel, não se assuste quando o cara chegar aqui e te pedir perdão. Cara, me perdoa, chefe, porque eu vacilava, entendeu? Eu estou incomodado com isso. Porque, cara, quando Deus entrou no meu coração, Delson, eu tenho certeza que foi assim com você também, né? Cara, eu falei assim, não posso ser mais essa pessoa, cara. Eu não posso mais, sei lá, a carreira de pó. Eu falei, não, cara, Deus me ama muito. Eu não posso trocar a Deus por uma carreira de pó. Eu não posso trocar a Deus por um cigarro. Não posso, velho. Eu não posso abrir mão do que tem dentro de mim, sabe? Por conta de uma noite de prazer. Deus é muito maior do que isso. E aí, sem entender,
eu fui abrindo mão disso. Não quero não precisa não. Não vai não. E aí, meu irmão, você se encontra dentro da Papuda. Sabia que em 2000... Eu já era casado, já. Casei em 2009. De 2011 eu tinha ganhado uma pessoa para Jesus, pastorzão. E aí, esse cara, ele tinha acabado de sair, liberdade provisória que chama, né? Uhum. Esperando o processo dele ter como é que fala? A sentença, né? Ele tinha assaltado, ele estava com uns amigos, uns grandes amigos, né? E um desses amigos dele estava armado. E eles assaltaram. Estava doidão, roubaram um carro, um Celta. E aí, não satisfeitos, eles mandando no meio da rua, viu um outro carro e falaram, não, vamos roubar outro carro. Deu certo o primeiro, vamos atrás do segundo. Só que quando eles foram roubar o segundo carro, estava passando uma viatura da polícia, lá longe. Aí o cara que estava armado, ele estava tão doidão, tão louco, que deu um tiro para cima. Chamou a polícia, né? Foi Deus ali, né? Para guardar aquelas vítimas e tal. Cara, quando deu o tiro para cima, a polícia veio, começou a perseguição. E aí, de todos os caras, ele foi o único ou um dos poucos que foi pego. E aí, dentro da fraternidade deles lá, cara, o cara não vai denunciar quem é o outro, né? Senão ele tá lá mais ferrado ainda, né? E aí ele segurou a bomba lá sozinho e tal, enfim. Foi preso. A advogada era minha irmã, parceira, amiga lá da igreja, falou assim, Lucas, tem um menino que eu preciso te apresentar, cara. Preciso que você me ajude a cuidar dele. Eu estou fazendo a defesa dele, eu falei de Jesus para ele, mas ele precisa de um homem como referência. Olha que forte, eu lembro até hoje disso. Eu preciso de um homem como referência para cuidar dele, que ele não tem referência de pai. Ele não tem pai, não tem referência nenhuma. E eu pensei em você, estava orando, buscando, e cara, você é o cara, você é o homem. Eu falei, não, perfeito. Solta ele e traz ele para perto que eu colo nele. E aí, literalmente, ele foi solto, ela trouxe, nós cuidamos dele, foi pro encontro com Deus, pro revisão de vidas, fez Instituto de Vencedores, se tornou um líder, e o processo dele correndo, né? Num determinado momento, o processo dele foi julgado e ele foi sentenciado a cumprir uma parte em regime fechado, né? E aí, cara, a gente estava dormindo, e aí eu não sabia como é que estava isso, ele também não, estava na mão da advogada. E aí eu só acordo com o pessoal me ligando 4 horas da manhã que o Léo foi preso. Posso falar aqui, porque ele já veio aqui, a gente já falou. O Léo foi preso. Eu falei, cara, não é possível, cara. Eu tenho um amor por ele muito grande, sabe? Porque Deus usou muito a vida dele pra mim. Enfim. E aí, eu lembro como hoje, a gente acordando, como assim ele foi preso? Porque, cara, você tá ali crendo que não vai ser preso, né? Essa é a verdade. Você tá orando, você tá... Pô, o cara tá bem, o cara se restaurou e tal. Enfim, foi preso. E aí ele foi preso, e aí a advogada liga pra mim e fala assim, Lucas, o Léo tá lá preso, já foi recolhido, já tá no DPF, né? Lá na DPF, lá na Papuda e tal, em um dos galpões lá, nos centros lá. Eu falei, não, tá bom. O que a gente faz? Eu não sei, nunca passei por isso. Ela, não, agora é esperar, vai ter as visitas, isso e aquilo, mas tem mais. O que é mais? Ele podia colocar o nome de 3 pessoas. Ele botou o da mãe, o da irmã e o seu nome. Aí o meu nome, ela colocou o seu nome. Aí ela botou o seu nome, e aí? Eu falei, cara, e aí se ele colocou meu nome é porque Deus tem um propósito para estar dentro daquele lugar. Se prepara que eu vou estar lá. Durante 4 meses, Davidson, eu ia todos os dias na Papuda. Todos os dias não, perdão, todas as semanas. Todas as quartas-feiras visitar ele. E é muito forte porque a questão da paternidade, né? E Deus muitas vezes ele nos usa para exercer essa paternidade dele na vida das pessoas, né? E é muito forte porque essa cena ela nunca saiu da minha cabeça. Eu peguei a fila e aí quando a gente descobriu que a gente estava na fila errada, a gente teve que ir para uma outra fila. E quando a gente chegou nessa outra fila, eu descobri que eu tinha que ir todo de branco, não podia ter uma marca. Aí vai eu lá no nosso estacionamento alugar roupa, né? Aí aluguei uma roupa, aluguei uma sandália, desse jeito, cara. Né? Aquele estilo, né, que eu não vou falar aqui, né? Mas todo de branco. E aí, enfim, eu sei que chegou um certo momento que a mãe e a irmã
a mãe e a prima, desculpa, acho que não botou da irmã, foi o da prima. As duas mulheres foram para um lado e eu fui para o outro por conta da revista, né? E aí passei por toda a revista de visitante. Pelado, agachar, né? Abrir a boca, mexer no cabelo, pegar aquelas coisas que você levou, despedaçar, sabe? Você leva arrumadinho, né? Ô, ilusão, meu Deus do céu. Você leva arrumadinho, assim, aquele amor, aquele carinho, e os caras abriam e faziam e tal. Né? Um dinheirinho lá para ele comprar o café dele, as coisas lá. E passei a primeira fila, aí teve uma segunda, na terceira fila já era pro portão para entrar. E eu lembro que quando abriu aquele portãozão, que eu entrei para dentro do pátio, ele estava no meio do pátio olhando pro portão. E aí ele falou assim: você veio. E começou a chorar, cara. E eu fui o primeiro, eu entrei antes da mãe e antes da irmã, sabe? E aí, por a gente ter errado as filas, já tinha um tempão que muitos já tinham entrado, né? Tipo assim, começava a entrar, eu acho que era 10 horas. A gente foi entrar às 11h30. Então, para ele, cara, ele estava assim, cara, não vai vir ninguém, né? Meio que já, né? Não vai vir ninguém. E aí ele olhou para mim e falou assim: cara, você veio. Eu falei: meu irmão, não tinha como não vir. Eu vim aqui te dar um recado. Deus tem um propósito para as nossas vidas aqui. E esse propósito só acaba quando nós saímos daqui. Conta com o seu pastor. Se não era para o seu pastor, né? Não era pastor na época. Conta com o seu líder. Eu tô aqui, cara. Ele deu um abraço nele, me deu um abraço, a gente chorou pra caramba. Aí logo depois a mãe chegou, a irmã chegou. E a gente foi ali durante 4 meses, toda semana. E assim como você falou que vocês botavam no papel, eu lembro que eu cheguei em casa. E eu cheguei em casa no final da tarde, deixei elas em casa, enfim, cheguei em casa no final da tarde. Eu não conseguia dormir. Tava morto de cansado, porque eu saí de casa às 4h30 da manhã. Tava morto. E eu não conseguia dormir, cara. Eu não conseguia dormir, eu virava para um lado, virava para o outro. Eu tenho até hoje isso. E aí eu comecei a escrever o dia. Fiz o diário do meu dia. Foi a primeira vez que eu escrevi na vida, assim. E eu comecei a escrever tudo que tinha acontecido. Quando eu comecei a escrever, que eu botei aquilo para fora, eu fiz uma oração, aí eu fui para a cama dormir. Mas a Papuda é um ambiente preparado para te destruir, mais ainda. Não tem nada de reabilitação lá, infelizmente. Não sei como é que está hoje, né? E nós ficamos 4 meses lá. Nesses 4 meses, todas as semanas, nós fazíamos uma célula lá, um culto lá. Um cultozinho, fazíamos uma oração, convidava as pessoas, né? Que esse era o propósito pelo qual Deus tinha nos levado lá. E é tão forte da paternidade, o fato de eu estar lá, o fato de Deus se fazer presente através da minha vida lá, exercer a paternidade dele através da minha vida lá. Mesmo no pior lugar do mundo, porque se existe um lugar pior que aquele, eu não conhecia ainda, tá? O cara não abriu mão em momento nenhum, cara. Se manteve firme, se manteve fiel, se manteve dentro da presença de Deus, dentro da palavra de Deus, sabe? Evangelizando, pregando. Quantos homens fazem merda porque se sentiram abandonados pelo seu pai? E ele não se sentiu abandonado por Deus, né? E eu me emociono por conta disso, porque Deus me usou para isso. Não me usou para ser um amigo. Deus me usou para exercer a paternidade divina na vida dele. E falar para ele assim: cara, você não está sozinho. Vamos avançar. Não desiste. Não abre mão. Você está aqui, mas existe um propósito para você estar aqui. Você entende? Você está pagando. Ele falava: não, eu entendo que eu estou pagando. Eu errei. Eu assumo, fiz merda, estou pagando pelo meu erro. Mas não é só pagar pelo seu erro. É pagar debaixo de um propósito. Aí tudo muda. É isso. E Deus faz, e Deus, cara, usa, né? E aí você vai quebrando, né? Essas crenças limitantes, né? E me fala um pouco, cara, como você conseguiu vencer isso? Quando você estava lá recluso, você já tinha conhecido Jesus? Você conheceu Jesus lá dentro? Como é que foi esse processo seu de conversão? Para contar isso, eu tenho que começar do início, tentar resumir rápido, né? Para não pegar muito tempo. Mas um ponto aqui importante é que muitas das vezes a gente vai ser pai de pessoas que não tiveram pais. E é Deus nos usando, né? Igual meu irmão. Meu irmão, ele ainda foi pior do que eu. Meu irmão, ele não teve a presença... Eu ainda tive um pouco do meu pai. Meu irmão, ele não teve nada.
Meu irmão hoje ele fala comigo e ele fala assim, mano, você é o pai que eu não tive. E meu irmão virou crente primeiro que eu. Né? Hoje ele tá separado para pastor ali em São Paulo. Então, só fazendo essa ênfase aqui, às vezes a gente vai ser usado para ser a figura paterna na vida de alguns caras, né? Sim. Algumas pessoas. Mas, enfim, e glória a Deus por isso. Para contar sobre como conheci Jesus, primeiro tem que começar do início ali do testemunho. Vou resumir bem rápido aqui. Eu fui acusado de um homicídio, né? Um homicídio e formação de quadrilha. Eu estava indo para uma festa e na época eu era um bom filho no quesito ser presente, estar em casa, ajudar, mas eu sempre fui muito da farra, muito da festa. Nunca fui envolvido com drogas, já experimentei, mas não consegui me envolver com drogas, era mais bebida mesmo. Bebia bastante, mas trabalhava, estava fazendo faculdade na época, estava no segundo semestre da faculdade de administração e trabalhava no cartório da 504 Sul, pela Documental Mais, que é uma empresa. E aí, quando eu estava indo para essa festa, uns rapazes nos assaltaram. Assaltou eu, na época eu não estava com a minha esposa, mas assaltou eu, a menina que estava comigo, mais o meu amigo e a namorada dele. E aí, naquele momento ali, primeiro eles tentaram me matar, né? Botaram a arma na minha cabeça. Eu não queria entregar as coisas. Na época, meu amigo, eu tava com tênis de R$1.000. Patati, você deve conhecer. Aquele Patati Patatá, que é um diferente do outro da ASICS. Sei. E aí, não quis entregar e o outro rapaz ficou influenciando ele a me matar. Ele mata ele. A bala mascou, o revólver mascou, não saiu a bala. Ali já foi um primeiro livramento. E aí, fui pra delegacia. Fugiram com as nossas coisas, nossos pertences, só não levaram o carro porque acho que a intenção deles não era o carro. Mas pegaram e fugiram e eu fui pra delegacia. Meu amigo foi atrás deles, esse colega, né? Foi atrás deles e eu fui pra delegacia. Denunciei a namorada que eu tava saindo. Não era nem namorada, era uma ficante, vamos dizer assim. Ela reconheceu os rapazes. E aí nós falamos lá na delegacia, eu sei quem foi. Aí falei o nome da pessoa, fui para casa, já não fui para festa. No outro dia, esse meu amigo me aparece lá em casa e fala que achou os caras e que sabe onde estavam as coisas. Eu falei, cara, eu não vou ficar correndo atrás de nada, os caras são bandidos, vou ficar... Tanto é que eu saí de lá, fui com a minha mãe no shopping e comprei um Moto G na época, só para ficar usando, que eu precisava muito de celular. Sim. Comprei já de manhã e tinha um evento que eu ia fazer, que era de um grupo de carros, e tinha um carro todo montado também, eu... E aí, quando eu tava ali, aí o rapaz apareceu nesse evento. Ele falou, velho, vamos lá buscar as coisas. Vamos comigo, você precisa ir para os caras saber que as coisas é sua. E aí, nisso já havia um plano bolado entre eles. Nisso tinha um assassino dentro do carro, o cara já tinha 30 homicídios nas costas. Era primo dele, eu não conhecia. E aí, entrei no carro, a gente foi lá. Quando chegou lá, o cara não quis saber de nada. Ele só saiu do carro e já saiu matando o cara. Não. E aí saímos, eles me deixaram na BR porque eu fiquei desesperado, ele botou a arma na minha cabeça porque eu fiquei chorando no carro, tinha 22 anos na época, e falou, não fala pra ninguém, vai lá pra festa e não fala nada pra ninguém do que aconteceu. E aí eu fui pra festa, cheguei lá bem assustado, e aí os caras já ficaram sabendo na festa que tinha acontecido, e aí em seguida, fiquei calado, aquele negócio de não falar, né, a delegacia me liga, o delegado me liga. Falou, o rapaz que te roubou, e a gente achou ele. Você tem como vir aqui na delegacia? E na hora eu já... Aí eu falei, velho, eu tô indo pra um evento. Ele falou, você precisa vir aqui agora. Aquela pressão. Quando eu cheguei lá, ele falou, o rapaz tá no hospital com 5 tiros e a gente quer saber se foi você. Eu falei, não fui eu. Ele falou, você sabe quem foi? Eu falei, não sei. E aí, bateram até eu tentar falar alguma coisa, eu não falei nada. Eu fui embora pra casa. E aí morreu o assunto. 4 meses se passaram. E aí o delegado pega e me liga. Falou, a gente precisa dar um pulo aqui na delegacia. E é aquela pressão, né? Se você não vier, a gente tá indo te buscar agora. E eu fui lá. Quando eu fui, meu amigo, já era o circo lá, a mesa. Foi cadeira no chão, batendo na mesa, me pressionando. Eu falei, velho, não sei de nada. Ele falou, sabe, a gente já sabe de tudo. Seus amigos lá da festa falou tudo.
Falou, a gente já sabe qual é o carro, a gente sabe quem estava no carro, a gente sabe tudo, só quer que você entregue o cara. Aí eu falei assim, eu não sei de nada. Ele falou, tenho certeza que você vai entrar na acusação. Eu falei, eu não sei de nada. E fui embora. E aí, passou-se alguns meses, eu fiquei um pouco com medo, já contratei uma advogada, falei com ela, chamei a advogada, que é a doutora Caroline Guimarães, que me ajudou, ex-administradora de Taguatinga. E aí ela pegou e falou comigo, ó, você está sendo denunciado, qualquer momento pode ser um mandato. Eles têm prova de que você estava no carro, tem testemunhas. Inclusive, um dos caras já está preso, que é o amigo que estava comigo no roubo, que foi roubado. E eu falei, caraca, velho, onde eu me meti? E aí comecei a me preparar. Ela falou, ó, você pode escolher duas coisas. Se sair o mandato, você foge e a gente tenta te defender, ou você já vai preso logo. Se você for preso, você está arriscado cair com os caras tudo lá dentro e eles ficar te pressionando para alguma coisa, assumir, fazer alguma coisa. Eu falei, velho, eu vou fugir. E aí saiu o mandato e eu foragi, fui para Águas Lindas. Nessa época eu tinha conhecido minha esposa, que hoje é minha esposa, a Brisa. Tava namorando, doida, louca. 3 meses namorando, fugiu comigo. Caraca. Largou emprego, largou tudo. Fugiu e foi comigo para Águas Lindas. Ficamos ali 9 meses, foragido. Meio que numa prisão, porque eu medo de sair na rua. Minha mãe visitando, a ajuda de alguns amigos me ajudando, com alimento, com algumas coisas, não conseguia trabalhar, muito assustado com tudo. E aí foi onde eu conheci ali um pouco de Jesus. Digo um pouco por quê? Porque eu não estava entregue. Né? Eu fui ali para a IDEPS de Águas Lindas, hoje esse ano da graça, que é do pastor Anderson. E eu não estava totalmente entregue. Talvez se eu tivesse sido absolvido ali, eu não estaria onde eu estou hoje. E aí foi tudo um propósito. No livro vocês vão saber, no livro, como que foi a prisão, como que foi tudo. Mas, enfim, vou para a prisão ali já 9 meses depois, foragido. Fico ali um ano, 16 meses e 15 dias. Dá 1 ano, 4 meses e 15 dias. E ali eu conheço Jesus. É ali que começa a minha vida com Deus, verdadeira. Qual foi o ano? 2013 para 14. E aí tive essa sensação aí que você teve ao entrar na cela, porque quando minha mãe entrou na cela, quando minha mãe entrou na galeria das celas, eu já tinha sido batizado no Espírito Santo. Já tinha tido o batismo no Espírito Santo em línguas. Eu tenho uma parte aqui do livro aqui para falar para vocês. Sim. Fala. Fala olhando para a câmera aqui, ó. Atos 2:17. O céu no lugar mais improvável. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Aquele dia começou como um dos mais sombrios da minha vida. A tensão no ar era quase palpável. Um dos presos da nossa cela havia tentado fugir, cavado um buraco no banheiro. A tentativa falhou, mas a consequência recaiu sobre todos nós. Toda a galeria foi castigada, e o peso dessa punição viria não só sobre o corpo, mas sobre a alma. A opressão começou com agressões físicas, tapas, chutes e uma nuvem sufocante de gás nos olhos e na garganta. Cada segundo parecia eterno. Fomos levados para um lugar que se chamavam de triagem, mas não havia nada organizado ali. Era um espaço fétido, com cheiro de esgoto, escuridão e desespero. O chão frio grudava nos pés descalços. Ficamos nus, expostos, como se a nossa dignidade tivesse sido arrancada junto com as roupas. 2 dias sem comida, 2 dias sem escovar os dentes, 2 dias sem dormir, 2 dias sem sequer vestir uma roupa. A fome roía o estômago, mas a angústia roía mais fundo. Cada rosto ali carregava uma mistura de medo e descrença. Era como se estivéssemos vivendo literalmente o cenário descrito pelo profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Não eram apenas ossos secos, eram ossos sem esperança. O vale de Ezequiel não era apenas um lugar físico, mas um retrato espiritual de um povo que ainda respirava, mas não acreditava em vida. Foi nesse cenário, quando a força já tinha me abandonado, o inesperado aconteceu, e de repente um preso gritou, com a voz embargada:
Tem alguém aí que pode orar por nós? Ali éramos 600. 600 homens nus e sem dignidade. Aquele grito cortou o silêncio pesado como uma lâmina. Meu coração queimou, e eu sabia que era Deus abrindo a porta no meio da escuridão. Juntei o pouco de força que tinha e respondi: vamos orar. Começamos a clamar. Não havia instrumento, não havia bancos, não havia microfone. Apenas vozes trêmulas ecoando o buraco imundo daquele lugar. Mas naquele momento o céu invadiu a triagem. Deus não espera o ambiente melhorar para agir. Ele age para transformar o ambiente. Enquanto orávamos, algo começou a me envolver. Uma presença viva, ardente, real. Não era emoção, não era fuga da dor. Era Deus. Minhas pernas tremeram, meu peito queimou, minha língua começou a falar palavras que eu não conhecia. Era o batismo no Espírito Santo. Naquele instante entendi que o Espírito Santo não é um conceito teológico. Ele é a pessoa viva. Ele não visita ambientes, ele habita em pessoas. E quando ele desce, nada permanece igual. O Espírito Santo não vem para nos confortar na prisão, mas para nos tornar livres dentro dela. Esse é o batismo. Esse batismo não é apenas um evento espiritual, é uma imersão profunda na presença de Deus. E aqui eu começo a falar. Uau! Né? Uau! Meu Deus, eu quero esse livro, me dá esse livro. Esse foi o batismo no Espírito Santo. Que forte. E aí quando você fala aí sobre a visita que você sentiu ao entrar, que ele sentiu, a figura paterna, quando minha mãe entrou, eu sei que minha mãe não tem a figura paterna, ela teve algumas funções paternas na minha vida. E não deveria, né? Teria que ter um pai. Mas quando a minha mãe entrou, eu senti que era Deus entrando. Eu senti que era Deus falando assim: você sempre teve um pai. Através dela, eu fui esse pai para você. E aí quando ela entrou, foi um dos momentos mais fortes da minha vida, assim. Tem um pedacinho aqui para ler para vocês. A primeira visita. Nesse caminho vivi um dos momentos mais dolorosos e ao mesmo tempo cheio de esperança. A primeira visita da minha mãe na Papuda. Ali Deus estava se revelando para mim como pai. Ao vê-la atravessar aquelas grades, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Ela não conseguia conter as lágrimas, e eu também não. A dor daquele reencontro era profunda. Ela me viu careca, com o rosto marcado pelo cansaço e quase 8 quilos a menos, com uma aparência abatida que falava mais do que palavras poderiam expressar. Eu não era mais o mesmo homem que ela conhecia, e isso doía em nós dois. Não só a minha ausência física, mas o peso de um sofrimento estampado nos olhos. As lágrimas escorriam silenciosas enquanto nossos olhares se encontravam em uma mistura de amor, dor e esperança. Aquele abraço demorou mais do que qualquer palavra poderia explicar. Como se tentássemos transmitir toda a saudade, o peso daquele tempo que nos separava. Ela chorava por mim, por nós, pela injustiça, e eu chorava pelo fato de não poder protegê-la do que estava vivendo. Apesar de todo o sofrimento, houve um brilho do Senhor, uma esperança naquele encontro. Naquele mesmo dia fui chamado para falar na bênção. Em um culto de roda, de famílias, célula, de presos. Respire fundo. Respirei fundo e com um pouco de força que ainda estava, pedi a Deus coragem para mostrar para minha mãe e a todos ali que eu estava firme e que Deus havia se revelado para mim. Falei sobre fé que permanece inabalável no vale da sombra e da morte. Salmos 23, 4. E sobre a certeza de que Deus não abandona seus filhos, mesmo no lugar escuro. Enquanto eu falava, pude ver o orgulho crescendo no rosto da minha mãe. Aquela mulher que havia atravessado com desespero, com deserto, com medo, agora encontrava paz. Apesar de tudo, eu não tinha desistido. Foi um momento de confirmação de que Deus estava se revelando em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. A bênção. Cara, Forte. Aí você me quebra. Esse livro tá forte. Muito forte. É um testemunho biográfico muito forte, assim. Tem alguns ensinamentos, né? Mas ele é muito sobre o que eu passei lá dentro e traz muitos ensinamentos também sobre algumas pessoas, não só sobre a cadeia. Sim. Mas sobre alguns vales que a gente passa, né? Depois da cadeia eu tive outros vales. Tive outros momentos difíceis. Posso dizer que até mais dolorosos. Eu tive alguns momentos dolorosos nos últimos anos. E
A cadeia, ela me forjou. A cadeia, ela me transformou. A cadeia ali, a papuda, é claro, foi Deus. Mas aquele lugar foi um lugar de forjar meu caráter, forjar quem eu sou, forjar a minha família. Hoje minha mãe é serva. Minha mãe sempre foi, na verdade. Ela só não sabia que ela era filha de Deus, mas ela sempre foi uma mulher serva. Sim. Humilde, uma mulher do coração gigantesco. E ela se achou, a minha esposa. Deus nos encontrou. Então, valeu a pena tudo. É engraçado, né? É que quando Deus, ele usa a nossa vida, ele usa a nossa história, ele usa o que nós somos, né? Só que é diferente porque ele usa em propósito. Você entende o que é um propósito de vida. Você falou, ó, minha mãe já era. Ela já era. Só faltava o propósito. Por que ela era aquilo? Para que ela fazia aquilo? Para onde ia aquela servidão dela, entendeu? E quando nós entendemos isso, porque quando eu aceitei Jesus, Deilson, eu me vi num encontro, numa revisão de vidas, e eu tive algumas certezas naquele lugar. A primeira certeza é que eu ia ser um daqueles homens, porque eu sempre tive um coração muito de servo, e eu via as pessoas servindo comida, servindo a gente, lavando nosso banheiro, sabe, orando por nós e tal, e eu falei assim, eu vou ser dessas pessoas, eu vou ser um desses caras, né? E a outra certeza é que eu nunca mais ia viver para outra coisa que não fosse para Deus. Eu falei, cara, a minha vida é de Deus agora. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde Ele vai me levar, eu não sei nem o que fazer, mas uma certeza eu sei. Eu vou viver uma vida para Cristo, entendeu? E eu vou ser um desses caras. Eu vou ser um desses caras que está ministrando, que está pregando, que está lavando o banheiro, que está, sabe, e que está cuidando da gente, que está acordando a gente, que está ali, né? Às vezes está chamando uma atenção, né? Ô, silêncio, agora não é hora de conversar, vamos aqui, segue aqui, sabe? E aí eu até falei, hoje eu estava na montanha esse final de semana, né? Subindo a montanha no Legendários, e eu falei para um dos legendários que estava lá comigo, falei para ele assim, eu falei, cara, um dia eu fiz uma oração muito perigosa. Eu vou te falar a oração que eu fiz, não faça, tá? Porque é muito perigosa. Aí ele, como assim? Eu falei para Deus que eu nunca falaria não para ele. Nunca falaria não para ele. Não importasse o que fosse. Ah, é para furar o chão da igreja, vamos lá. Ah, é para levar uma cesta básica lá nos cafundés do Judas. Vamos lá. Eu falei, eu não vou falar não para Deus, sabe? E isso tem me proporcionado a viver algo extraordinário em Deus. Às vezes a entrega de uma cesta básica. Você vai entregar uma cesta básica, sabe? A gente fez muito isso, né? Mais pessoal assim, porque hoje a gente entrega, mas a pessoa vai na igreja, aquela multidão, né? Mas eu fiz muito isso na pandemia, sabe? Às vezes uma pessoa, um amigo, um discípulo, um cara que vigiava meu carro. Uma vez o cara que vigiava meu carro me ligou e falou assim, Lucas, eu não tenho nada para comer, cara. Eu tô morrendo de vergonha. Mas eu tô te ligando porque eu sou um pai de família e não tem nada aqui em casa. Eu não sei nem se você pode fazer alguma coisa, mas eu preciso falar isso para alguém, eu preciso botar isso para fora, eu preciso de uma oração, sabe? E eu falei para ele, ainda hoje vai ter comida na sua mesa, cara. Me manda a sua localização. E eu juntei ali com 4 discípulos e a gente foi lá pro Goiás. Na metade do caminho a gente passou no Atacadão. E eu falei assim, eu não vou comprar para ele, eu vou comprar para mim, como se fosse para mim. É muito fácil você comprar para os outros. Porque você dá o que sobra, você dá o que pode, o que... Agora compra, eu falei, vou comprar como se fosse para mim, sabe? Vou botar o melhor arroz, vou botar uma carne, eu vou botar o ovo que eu gosto de comer de manhã, com bacon. E ali a gente fez aquela compra. E quando eu cheguei na casa dele, eu falei assim, eu vim aqui orar por você. Eu vim aqui ministrar o amor de Deus por você. Em oração e através de compras. Não é só através da oração, sabe? E ali a gente ministrou. E isso é um das centenas, dezenas, centenas de casos que na pandemia Deus me proporcionou. E até hoje eu faço, sabe? Porque é muito bom viver isso em Deus, cara. Sabe? É muita coisa, sabe? Você... Não tem preço você ter um propósito de vida, você entender que tem um propósito. Você falar não para Deus é entender que tem um propósito, existe um propósito,
de Deus para sua vida. Quando você fala assim, cara, eu não vou falar não para Deus, é porque você entende que tem um propósito. Né? A gente faz o evento na Brasa, um evento para empresários. Cara, eu faço aquele evento porque existe um propósito de Deus para minha vida. Você acha que Deus me levou ontem na sala do empresário só porque o cara é meu amigo? Não. Na empresa do cara só porque o cara é meu amigo? Não. Deus me levou ali porque existe um propósito, sabe? E se eu falasse não, de alguma maneira aquelas pessoas iam ouvir de Deus. Mas o propósito de Deus para minha vida não ia ser cumprido naquilo, sabe? Eu ia falhar naquele momento. Então, assim, eu tenho muito amor e temor, sabe? Porque o propósito de Deus, ele me deu tudo que tem valor nessa vida. A minha família, uma igreja, filhos, né? Você conheceu aqui meus filhos, alguns dos meus filhos, e isso é muito bom. Mas eu só consegui fazer isso, voltando lá para o nosso início, porque eu consegui quebrar as crenças limitantes. Não existe mais crenças limitantes que me travam. Uma certeza eu tenho, Deilson, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso fazer um podcast, eu posso fazer uma live, eu posso pregar para uma pessoa e para 5.000 pessoas com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma graça. Porque não é sobre as pessoas, é sobre o que Deus faz sobre a minha vida. Não é sobre a quantidade de pessoas, melhor falando. É sobre o que Deus quer ministrar através da minha vida, sabe? Então, é sobre isso, né? É sobre você parar para comprar um queijo. Falei para você dessa história, né? Parei para comprar um queijo e comecei a conversar com aquele homem da barraca de queijo que estava com um filho, e o filho de 13 anos, e eu falei, cara, quando eu tinha sua idade, eu trabalhava com meu pai também na feira, em lanchonete, nisso, naquilo, já vendi pequeno na beira da estrada. Deixa eu falar um negócio, filhão. Honra seu pai, cara. Honra seu pai. Guarda a vida do seu pai. Seu pai está te ensinando algo precioso aqui, ó, a ser um comerciante, a trabalhar, a prover com as próprias mãos. Porque hoje a gente vive uma geração, desculpa a expressão, de bosta, velho, de homem bosta. Homem bosta na água. Só fede boia, entendeu? Não sabe, não tem coragem de levantar cedo, não tem coragem de trabalhar, só vive reclamando, só vive falando mal dos outros, nada para ele presta, tudo que você faz tá ruim, sabe? A gente vive uma geração, vou rasgar meu coração, cara. Você visita a pessoa no hospital, você cuida da pessoa, você faz tudo, mas se você fizer uma coisa que desagradou ela fala assim, ou ele fala assim, você não me ama. Não me sinto amada por você. Não me sinto amado por você. Cara, que geração é essa, cara? Não, eu sei, sabe que você é muito ocupado, tá muito difícil e tal, sabe? Mas eu não me sinto amado por você. Cara, e todo o laço de história que a gente construiu. E tudo, sabe? Quando você estava no hospital, eu estava lá com você. Quando você estava isso. Uma geração que ela você não consegue encher ela. Porque ela já é furada. Emocionalmente falando, ela já é furada, entendeu? Você está enchendo, você está cuidando, você está escutando, você está orando, você está ministrando, você está gerando fé, você está, sabe, ensinando, você abre mão da sua família muitas vezes, você abre mão de lazer, de descanso, e aí uma coisa você faz, que você não faz como ela queria ou como ele queria, né? Porque é a perspectiva da pessoa. Não, eu não me sinto amado por você, eu não me sinto amada por você, sabe? Irmão, vai curar em Deus, velho. Vai se sentir amado por Deus, sabe? Então, assim, e aí eu ministrando para esse menino, sabe? Eu falei, cara, você tem um pai gigante. Não é porque você é um baixa renda, não, mas é porque ele está te ensinando a trabalhar. Sabe? Ele está te ensinando o valor do esforço. Ele está te ensinando isso. E eu vou falar um negócio para vocês. Deus me parou aqui, não foi para comprar um queijo. Não foi para ajudar vocês comprando um queijo, né, e tal. Deus me parou aqui para entregar o que eu tenho de melhor para vocês. Que é a presença dele na minha vida. Eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês. E eu declaro, cara. E eu declaro. Eu não sei o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo, se é bom ou se é ruim. Ou se vocês já se conformaram. Mas eu não vejo mais uma barraca de queijo. Eu não vejo mais uma barraca de mel, de doce. Eu vejo aqui, meu irmão, um futuro empresário. Um futuro homem. Entendeu? Um cara que vai mudar uma geração. A partir de hoje, eu creio numa coisa deles. Eu creio na presença de Deus que eu carrego, cara.
Por isso que eu orei, peguei na sua mão e falei, cara, você vai ser um pai de multidões. Amém. Você vai ser um pai de gerações. Amém. Entendeu? Espiritual e físico. Entendeu? Eu creio, eu sei a unção que eu carrego. E eu falei assim, eu vou orar aqui e eu vou entregar o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor não é o meu carro, não é o meu salário, não é meus filhos. É muito forte falar isso. Não é minha esposa. O que eu tenho de melhor é a presença de Deus. A presença de Deus na minha vida. É o que eu tenho de melhor. Se eu entregasse qualquer outra coisa, não seria suficiente. Porque tudo isso passa. O dinheiro, ele acaba. Entendeu? O dinheiro, você der 10 mil pro cara ali, acaba. Vai acabar. Entendeu? Mas a presença de Deus, cara, ela é eterna. Entendeu? A oração, ela penetra. E eu falei, agora eu vou orar por vocês aqui. E eu orei, ministrei sobre aquela barraca, sobre aquela, né, aquela loja lá. Eu falei, eu não vejo uma barraca não vejo um quiosque não, eu vejo uma loja, eu vejo um comércio forte, porque onde existe união, existe força, onde existe força e presença de Deus, cara. E aí aquele pai, ó, me abraçou e falou assim, muito obrigado, eu ganhei meu dia. Se eu fechar hoje, se eu não vender mais nada, eu já estou satisfeito. E olha que, não porque eu fui um dos, se não o primeiro, um dos primeiros clientes dele. Não pelo que ele já tinha vendido, mas porque ele entendeu que ele recebeu o mais precioso, sabe? Então nós precisamos resgatar isso em Deus. Um coração grato, sabe? As pessoas, elas olham muito para o que não tem. Esquece de olhar para o que ela tem. Meu Deus. Sabe? As pessoas estão muito focadas. Ah, minha esposa não faz isso para mim. Cara, e o tanto de coisa que ela já fez ou faz por você. Ah, meu pastor. Pô, meu pastor Delson não me abraçou. Mas quantas vezes ele te abraçou sem você nem saber? Quantas vezes ele estava ali por trás te ajudando, sabe? Né? Às vezes eu chego para os meus discípulos e falo assim, cara, liga para fulano para mim, por favor. Aí o pastor tinha esquecido, ele está sumido. Eu falei, tá, liga para ele também, por favor. Dá um toque nele. Ele, né? Ele não, tal. Cara, eu tô abraçando o cara sem ele nem saber, pô. Entendeu? Não é verdade? Ó, pega esse dinheiro aqui, ó. Oferta na vida dele. Não fala que fui eu, não. Sabe? Faz isso aqui. Vai ali, compra um negócio ali. Só que a gente vive num mundo de literalmente, né? O copo furado embaixo. Você tá enchendo, só que a pessoa lá tá furada. Sabe? E de todas as coisas, acho que o sentimento mais precioso que eu tenho e que me faz chegar aqui, ter isso daqui, montar uma estrutura dessa, essa estrutura aqui, na época eu tinha a oportunidade de pintar a minha casa ou montar essa estrutura, cara. Olha só, eu tinha a oportunidade de fazer uma viagem com os meus filhos ou montar essa estrutura. Eu podia fazer tantas outras coisas. Mas isso é a força do propósito. Você fala assim, não, nós vamos viajar, em vez da gente viajar, vamos passar 3 dias na chácara de um amigo, que só compra comida, mas eu vou comprar um microfone, vou comprar uma câmera, vou comprar uma televisão, vou montar uma mesa, porque existe um propósito, porque nós vamos tocar milhares de pessoas, sabe? Mas por que eu faço isso? Porque existe uma gratidão no meu coração. E a gente vive num mundo de pessoas muito ingratas. Existe uma gratidão. E a gratidão é assim, mesmo que Deus não faça, eu sou grato a Ele. E eu amo Ele. Mesmo que Ele não me dê o que eu peço. Mesmo que Ele não supra as minhas expectativas agora. Eu sei quem é Deus na minha vida. E Deus é Pai. E o Pai, Ele cuida. E eu sou grato, cara. Deixa eu parar de falar. Fala um pouco aí, Delson, por favor. Senão eu vou ficar chorando, vou chorar. Eu concordo plenamente. Primeiro falando sobre a geração, né? Geração ingrata. A gente que está à frente de liderança sabe muito bem o que é isso, né? É muito gratificante servir. Mas ninguém sabe o quanto você sangra para isso, né? E tenho um coração muito grato, porque toda vez que eu sangro eu aprendo alguma coisa. É tão forte isso que as pessoas elas estão preocupadas, sempre assim, pensando assim, o que o Delson está ganhando com isso? O
que fulano tá ganhando com isso? Alguns pensam. Não, é muito, velho. Pensa. Por exemplo, eu não vou no Legendários porque fulano tá ganhando no Legendários. Irmão, se tiver ganhando ou não, que se exploda. Eu quero saber se existe Deus lá e se eu vou ser ministrado naquele lugar através da presença de Deus, sabe? Irmão, cara, vive a parada, se entregue em Deus, vai lá conhecer. Antes de você julgar, vai lá conhecer, sabe? As pessoas estão tão acostumadas a viver uma vida através de moeda de troca que ela acha que todo mundo é oportunista. Ela acha que todo mundo quer tirar vantagem, porque ela, no fundo do coração, ela é assim. Porque a gente só expressa o que está dentro de nós, entendeu? Não tem como, entendeu? Então eu tô lá preocupado, bicho. Eu tô vivendo um ministério, tô vivendo o que Deus tem para mim. Eu vou lá para servir, eu pago para servir. Eu não tenho problema com isso, sabe por quê? Porque eu servindo lá, eu sou muito mais abençoado, cara. Entendeu? Eu recebo muito de Deus. Recebo muito de Deus, muito de Deus. Vocês foram agora, né? Vocês estão vivendo isso, sabe? E se arrependem? Se arrepende, Deus? Se arrepende, pastorzão? E dentro de nós, muitas vezes a gente fala assim, cara, para que eu vou lá? Eu já tenho uma vida bacana, já tenho isso, já tenho aquilo. Mas a humildade de coração, ela faz você viver algo extraordinário em Deus. Aí o homem sai da prisão. E aí? Como que você sai da prisão assim, cara? Qual o sentimento de você ser solto e falar assim, agora eu posso fazer diferente? Agora eu posso... Irmão... Eu saí da Papuda, primeiro que foi um milagre, né? Porque querendo ou não, pastor, eu estava dentro do carro. Sim. Estava dentro do carro. Eu estava no crime. Não delatei ninguém. Querendo ou não, estava protegendo o bandido. E, infelizmente, você sabe, na cadeia, se você falar, meu amigo, é seguro ou facada. É isso aí. E quando eu estava ali no júri popular, eu já tinha uma palavra de que eu seria inocentado. Estava muito crente nisso. Porém, há ainda aquele sentimento de será que vai dar certo? Mas eu saí do júri popular inocentado, graças a Deus, para honra e glória de Deus. Eram 5 acusados, só 2 saíram, que foi o que delatou, que assinou a delação premiada, e eu. E eu saí no júri por um milagre. Eu saí no júri 4-3, pastor. 1 voto a mais eu ficava. E para você ter ideia, o próprio advogado do bandido que estava tentando jogar para cima da galera, nossa, a galera menos desprovida, Sim. Acabou me ajudando. Ele acabou ajudando querendo. Eu não sei nem porque que aquele cara quis. Sim. Eu não sei se você conhece o Mão Branca. Eles chamam ele de Mão Branca. Que ele é um advogado muito, muito, muito conhecido pelos criminosos. E esse cara, ele chegou na minha cela umas 2 horas da manhã. O meu júri durou de 7 da manhã até 7 da manhã do outro dia, sem parar. Nossa, 24 Varou horas. até a madrugada, que os jurados não quiseram parar. E aí, ele chega na minha cela 2 horas da manhã, minha advogada chega pra mim antes e fala, olha, tá muito difícil. Tem uma testemunha aí que tá acabando com tudo. Falou, você tem testemunhas favoráveis, mas eu não sei o que vai ser. Ela falou assim, ora muito, você sabe orar, né? Ora muito. E aí eu peguei na oração, jejuei, não quis comer lá o bife com batata frita, que eles dão, e fiquei lá em oração. Quando esse advogado chega na minha cela, ele fala assim, olha, eu conheço teu primo. Eu falei, que primo? Ele falou, teu primo, lá da Ceilândia, que é advogado do fórum, ele pediu para me dar uma ajudinha para você. Eu falei, gente, como assim? Uma ajuda que inesperada, que eu nem esperava. E ele falou, eu vou fazer de tudo para você sair. E aí o cara tirou de mim. Ele tentou induzir os jurados que eu não sabia. E ele conseguiu. Ele trouxe a realidade, né? Foi Trouxe a usado realidade, por Deus a verdade. para trazer a verdade, né? E, cara, o bandido tava pagando um absurdo para ele. E naquele momento ali eu falei, cara, a mão de Deus fazendo algo aqui. Cara, quando Deus quer,
Eu falei isso esses dias para alguém. Deus move até seus inimigos. Deus... Não, eu não falei, eu li. Calma aí, cara. Agora que eu falei porque eu li. Deixa eu abrir aqui, Provérbios 16. Quer ver, ó? Pode continuar contando a história. E aí eu saio dali tão grato ao Senhor e tão convicto daquilo que Ele tinha para mim aqui fora, que eu fui muito radical. Eu saí e totalmente determinado a não me envolver com nada que trouxesse o meu passado de volta. E às vezes eu fui até um pouco muito radical, mas essa radicalidade foi o que fez eu ser quem eu sou hoje. Ali sempre vai ter os amigos, né, que não estavam com você e depois quer vir celebrar o que você conseguiu, né, que eu tinha saído daquele lugar. E eles vieram e queriam fazer uma festinha, fazer um churrasco, bebida, som, música. E eu fui muito radical. Falei, velho, não quero. Não quero. Bebida hoje não entra mais na minha casa. A amizade para mim do mundo não tá mais comigo, se não tiver comigo no que eu tô. E eu fui bem religioso ali naquela época, assim, bem mesmo, mas precisava. Sim. Te protegia, né? Me protegia. Aquilo lá te protegeu. Olha só, Provérbios 16, versículo 7. Escuta essa. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Meu Deus. Entendeu? Forte. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Cara, até seu inimigo ele vai se tornar seu amigo. Ele vai te ajudar, ele vai fazer uma força, ele vai ver as coisas da maneira real, entendeu? E a gente já está finalizando e veio muito forte no meu coração, cara. Uma decisão errada. Uma decisão tomada na emoção, uma decisão mal tomada, uma decisão, sabe, no calor do momento, pode, cara, trazer uma consequência permanente. Para você, graças a Deus, não foi permanente porque Deus entrou na sua vida. Mas quantos homens hoje estão passando por isso? Porque no momento de emoção, no momento de euforia, no momento de, vamos lá resolver, toma uma decisão errada. Seja no trânsito, numa festa, dentro de casa. E aí, meu irmão, ele perde, sabe? Então nós, homens, entenda uma coisa, homem. Cada decisão existe uma consequência, existe um preço. Então toma muito cuidado. Porque assim, o Deilson, de alguma maneira, ele se deixou levar pela decisão dos outros. Ele se deixou levar pelo impulso, ele se deixou levar ali e foi. Entendeu? E se Deus não tivesse entrado na sua vida, né, talvez você estaria saindo agora, de lá, por agora. Não sei quantos anos você pegaria por isso, entendeu? Se condenado, pegaria quantos anos? O rapaz que estava pilotando o carro pegou 17 anos. Eu poderia pegar 26. 26. Porque eu era coautor. Sim. Né? Nossa. Havia roubado, eu fui lá, denunciei. Uhum. E tudo ficou ligado a mim pela denúncia. Fiz o certo. Uhum. Então a gente precisa realmente nos blindar. Homem, blinda o seu coração. Cuidado quem está do seu lado, cuidado com quem você escuta, entendeu? Cuidado no ambiente que você está. Eu sou um cara deles que eu sou muito cuidadoso com os meus ambientes. Meu ouvido, cara, ele não é pinico. Eu tenho muito cuidado com quem eu ouço, para quem eu ouço, com quem eu falo, né? Eu tenho alguns na minha rede de amigos, sabe? De amigos mesmo, eu tenho algumas pessoas que cara, esses dias aconteceu uma situação. Um outro amigo meu queria tomar uma decisão e eu conversei com ele sobre essa decisão que ele queria tomar e ele convicto da decisão, sabe, dele, que era sair do emprego que ele estava para tomar uma outra vertente já que ele tinha de trabalho. Olha só que forte. Eu disse, não, Lucas, eu vou fazer vou entrar nesse outro emprego, vai dar bom, entendeu? E eu já vou sair daqui logo e tal, papapá. E eu falei para ele assim, meu irmão, você tem quantos filhos? 2. Você tem uma esposa, certo? Você está preparado em baixar o seu nível de vida para eles? Eles estão preparados para isso? Você já conversou com eles sobre isso? Você está preparado em amanhã falar para eles assim, filho, a gente não vai poder sair hoje, porque a gente não tem dinheiro. Eu não estou dizendo que o seu outro negócio não vai dar certo. Eu estou falando para você ser diligente. O que é ser diligente? Começa outro negócio e vai mantendo esse. Porque esse já está certo. Esse já tem um bom salário.
Sabe? E se não der certo? E se não vender como você quer vender? E se a coisa não rodar da maneira que você está pensando em rodar? O coração do homem faz planos, entendeu? Provérbios 1 diz isso, 16:1 diz isso. Mas a resposta vem de Deus. Todos os planos parecem ser prudentes ao coração do homem, mas Deus pesa, entendeu? Cara, pensa bem. Eu não faria isso, eu não agiria assim. Eu não chego para o meu patrão e falo para ele assim, pode me mandar embora porque agora eu vou tocar outra coisa. Não vou, eu não faço isso não, cara. Eu vou tocar o negócio, os dois, paralelo. Aí o negócio lá vingou mesmo, entendeu? Aí eu chego e falo assim, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com você. Você sabe que eu tenho um outro projeto, agora lá está me precisando mais de mim, porque eu sei que tenho certeza que lá vai, sabe? Só que o homem, muitas vezes, no impulso de prover, de sonhar, de planejar, de tipo assim, eu vou ter minhas coisas de volta, toma uma decisão errada. E a gente precisa entender uma coisa, que a sua decisão, se você é um homem de verdade, a sua decisão não vai impactar só você. Vai impactar a sua mãe, sua família, vai impactar os seus filhos, se você tiver filhos, né? Então, o homem de verdade é aquele homem que ele sabe que existe um peso na decisão dele. Entendeu? Existe um peso. Não tem esse negócio, só eu vou me ferrar. Não. Entendeu? Só você se ferrou? Quantos sofreram paralelo do seu lado? Quantos emagreceram junto com você? Quantos mesmo soltos estavam presos com você lá? Entendeu? Né? Então, assim, acho que de tudo que a gente conversou aqui, deles, sabe, são coisas muito fortes no meu coração. Primeiro, vencer suas crenças limitantes. Quando você vence suas crenças limitantes, você entende que a sua decisão ela não impacta só você, impacta todos que estão à sua volta. Só que é possível, em Cristo Jesus, avançar e viver o extraordinário dele. E você hoje, quem é o Deilson de hoje? Hoje o Deilson é um homem bem posicionado, de caráter, de secreto principalmente. Porque eu vejo que muitas pessoas não têm sido aquilo que são no secreto. É uma coisa nas redes sociais, nas mídias, numa mesa como essa, mas em casa não são o homem que diz ser quando está visto por algumas pessoas. Então eu tenho aprendido a ser não só no altar, não ser só como líder, mas ser com Deus, no secreto, onde está escondido, onde ninguém está vendo. E talvez essa seja uma das maiores qualidades de um homem de Deus hoje. Ser quando ninguém está vendo. Integridade, né? Integridade. Integridade é você ser inteiro. Você não viver papéis. Né? Eu falei esses dias sobre isso, sabe? As pessoas elas querem viver papéis. Sim. Entendeu? É o fodão no trabalho, é o parceirão no trabalho. Eu falei até lá no Legendários. É o cara que serve o chefe, que fica até mais tarde, que paga o preço, que tá lá e tal. Mas chega em casa, a esposa pede uma coisa, pô, de novo. Você não viu que eu tô cansada? Você não tá vendo que eu tô assim? Pô, mulher. Mas lá no chefe lá, ele é o cara que faz tudo. Chega em casa, ele não faz nada. O cara não é íntegro, pô. O cara não é o mesmo, entendeu? Eu penso muito nisso, sabe? Quando eu sirvo muitas pessoas. A minha essência é servir. Mas eu sempre boto na balança, cara, eu tô servindo a minha casa igual. Quando meu filho pede para ir jogar futebol e eu falo assim, vamos. Ou eu falo assim, não, semana que vem, não, amanhã. Porque se o cara pedir uma cesta básica, o que eu vou falar? Vamos. E qual a diferença de eu servir meu filho no futebol e servir um cara numa cesta básica? Isso, meu irmão, não tem nenhuma para mim. Porque eu tenho um coração igual. Eu vou servir, entendeu? E ali eu estou servindo o meu filho. Estou exercendo a paternidade na vida dele. Esse cara também eu vou exercer a paternidade na vida dele. Como, né, a paternidade de Deus. Então a gente... É isso, ser inteiro, ser íntegro. Sim, ser íntegro. E o Legendários trouxe muito isso. Eu até postei, fiz uma publicação essa semana agora, passada, referente a isso, né? A minha mãe e minha esposa... Pra você é um bom homem. Às vezes também ali que tava com a crença igual que eu tava. A única coisa que me impedia de ir pro Legendários era eu mesmo. Sim. Mas tinha aquela coisa, cara, muito caro. É um valor muito absurdo. E a gente não conhece. O valor que a gente paga ali não se paga o que a gente recebeu. Sabe? Não, o que entrega
não vale nem aquele valor. Então não é sobre valor, até mesmo porque a gente vê toda a organização e vê como que... A estrutura, né? Por mais que seja no mato, na roça, sim, existe toda uma estrutura. Toda uma estrutura prévia, toda uma estrutura em loco, sim, que a gente não vai dar aqui os detalhes para não dar spoiler, sim, sabe? Mas existe toda uma estrutura. O Legendários, ele foi algo muito impactante. Eu arrisco a dizer, arrisco não, tenho certeza que foi a minha maior experiência com Deus. Até então tinha sido a Papuda, até então tinha sido 3 anos atrás que eu tive uma experiência também com Deus muito poderosa. O encontro com Deus também é outra experiência. Cada um tem o seu requisito e a sua importância. Mas o Legendários, assim, para mim foi algo muito marcante, que eu acho que agora só servindo para saber como é que vai ser. Mas trouxe para mim cura, muita cura. Cura que eu não achava que eu precisava. Coisas que estavam impedidas pela cura que eu precisava do que eu fui lá e recebi. Amém. Sabe? Ali, eu não posso dar spoiler aqui, mas ali naquele início ali, só de chegar ali no corredor, corre. Meu amigo, você não sabe como que aquilo ali me pegou. Você não sabe como que a sexta-feira acordar de manhã daquele jeito lá, eu fiquei paralisado dentro da barraca. Paralisado. Sabe por quê, né? De manhã. Sim. Fiquei paralisado. Eu fiquei assim, o capitão teve que vir me chamar, porque eu fiquei paralisado em estado de choque. E aquilo ali foi me pegando, foi falando, cara, você não tá totalmente curado. Você carrega traumas da cadeia até hoje. Aquela pressão, as coisas... Sim. Nossa, demais. Eu tava ali sendo assim, eu falei, cara, que isso? Eu tô sendo moído de novo aqui, meu Deus. Caraca. E aí a importância de você ter um coração quebrantado. Coração quebrantado é o que agrada a Deus. Né? E eu fui com o coração quebrantado. Então, a cada coisa que falava comigo ali, eu estava disposto a mudar, disposto a receber. E eu cheguei em casa, pra você ter ideia, eu cheguei em casa, sentei com a minha esposa, não que tivesse tantas coisas assim absurdas para resolver, mas são coisas pequenas, são pequenas pedras, né? A gente não tropeça em grandes pedras, são pequenas pedras, minha apóstola costuma dizer isso, é a pequena pedrinha. E aí coisas que precisavam ser arrochadas, por isso precisava afrouxar, e eu cheguei em casa depois do Legendários, rapaz, não tinha cansaço não, no culto eu tava avivado, meu Deus, o que aconteceu? E cheguei em casa, eu falei, a minha esposa sentou lá, a gente sentou, ela falou, bora, o que a gente vai comer? Eu falei, não, a gente vai conversar. Senta aqui na cama, aqui, nós vamos conversar, né? Passou 5h30 conversando, até 3h30 da manhã. Caraca. Falei, vamos alinhar. É hoje, não é amanhã não, é hoje. Vamos alinhar, vamos traçar algumas coisas aqui, precisa resolver isso, aquilo. Saí mandando mensagem no outro dia para algumas pessoas que eu precisava conversar. Mandei para um amigo lá de Anápolis, falei, velho, quero te pedir perdão. Mandei para... Eu falei, cara, é isso que Deus tem para mim. Então é o coração quebrantado, o coração que está disposto a ouvir o Senhor, agrada a Ele. E quando o Senhor se agrada, Ele faz coisas extraordinárias. Então, o Legendários trouxe para mim e você. Quero deixar um recado aqui para você que ainda não foi, né? Você que ainda tem essa crença limitante, talvez aí do valor, igual eu tinha, ou você também tem a crença limitante, um movimento. Cara, a montanha é espiritual, vou falar isso aqui, a montanha é espiritual. E não deixe de ir, assim como eu tenho falado para alguns discípulos, algumas pessoas, foi a maior experiência minha com Deus, assim. E estou muito ativado, voltei ativado para os meus negócios, voltei ativado para minha esposa, voltei ativado para o meu ministério, voltei disponível ainda mais para o meu pastor, para a minha igreja, para os discípulos. Voltei com sangue nos olhos e fogo no coração, meu irmão. Amém. Tá assim, incendiado. Assim que eu gosto, glória a Deus. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar esse convite, por ser voz de Deus através desse canal nas nossas vidas. Eu tenho certeza que eu fui muito edificado, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo, quem vai nos assistir aí nesses longos anos, sabe, vai ser edificado, porque isso aqui vai ficar, meu irmão, para a posteridade, vai ficando aí, né? Então, muito obrigado mais uma vez, e que Deus possa continuar te usando, te fortalecendo, te dando, realizando os seus sonhos. Eu quero ministrar sobre a sua vida que em 2026 nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aleluia. O que Deus separou para a sua casa, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério. Amém. E eu quero te fazer uma pergunta. O cara te assistiu, o cara se conectou, mora na Ceilândia, né? Ceilândia. Mora na Ceilândia e fala assim, cara, eu quero ir na igreja desse pastor tatuado meio doido aí, entendeu? Como é que ele faz para te achar? Como é que a gente faz para te achar?
Então, tem o meu Instagram, mas tem o Instagram da minha igreja também, né? mav.oficial, tá? Ali você acha a nossa igreja. Fica ali na QNN 17/19, módulo A. Só colocar aí na localização Ministério Vencedores Ceilândia, que já aparece aí, tá? Ali está o nosso apóstolo Ezequias e a apóstola Lu, juntamente com todos os pastores, corpo de pastores. Nossos cultos no domingo e às quintas-feiras. E temos também as redes, né? Os cultos que Qual horário? Os domingos às 17 horas e as quintas-feiras são às 20 horas. Legal. Né? Posso deixar outro recado? Pode. Sobre a minha rifa? Pode. Já ia pedir, já. Aproveitar. Eu estou fazendo uma rifa para que o meu livro possa ser publicado. Eu já fiz um orçamento com uma editora. Estou só juntando essa grana para o livro. Este livro, ele tem totalmente o propósito de impactar vidas ali na Papuda. Eu tenho uma ajuda de algumas pessoas da Papuda, que foi o carcereiro que me ajudou lá dentro, me carregando, me colocando, me ensinando, dando livros, Bíblia. E ele está junto comigo nessa, é um dos que vai fazer os prefácios do meu livro, Pastor Carlos. E este livro, Deus me deu o propósito de entregar todo o valor investido, vender ali no JK, onde vai ser o lançamento dia 13 de abril, e ali a gente vai reinvestir o valor e enviar os livros para Papuda. Então a gente está vendendo uma rifa de R$25, sorteio aí vai ser, quero fazer bem antes, né? Mas são 40 números para ser vendidos, até o momento vendemos 50. E você pode estar me procurando aí no Instagram, me procurando através do Pontes também, o pastor, para poder comprar uma rifa e nos ajudar. Qual o seu Instagram, pessoal? O meu é Daylison, DAYLISSON, _Warley. Você já acha ali. Fala de novo. DAYLISSON, _Warley. E aí... Vamos fazer assim, ó. Cauã, pega esse link. Tá me escutando aqui, filho? Pega esse link e coloca na descrição, tá bom? Vamos botar esse link na descrição. Também. Tem o link da rifa, a rifa aquelas de sorteio. E aí concorre a R$1.000, concorre a R$500 de prêmio na minha loja. Aí tem uma cesta de café da manhã com uma Bíblia da King James. Legal. Tem um curso também que está sendo sorteado. Então é isso. Esse livro tem um propósito muito grande de impactar vidas. Abençoe, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar 100 vezes mais, até porque esse livro ele vai para dentro da Papuda e ele vai levar a esperança, vai levar a esperança, vai levar a restauração e graça para aqueles detentos que muitos ali estão literalmente abandonados. Abandonados, sabe? Ali a gente, quando eu visitava lá, eu via quantos homens ali estavam abandonados, né? Não ia ninguém visitar, e a gente foi voz de Deus. Sabe, Davidson, eu já falei isso aqui. Uma vez eu estava num evento da nossa igreja. Uma vez não, isso aconteceu 3 vezes. Mas a primeira vez eu estava num evento da igreja, um evento grande. Nossa igreja é grande, né? Tinha um evento para 15 mil pessoas. E eu estava lá no evento lá, adorando a Deus, com a mão para cima assim, agradecendo a Deus e tal. Aí o cara vem e bate no meu ombro. Aí eu olhei e falei assim: ei, meu irmão, beleza? Beleza. Aí continuei adorando, ele bateu de novo. Aí eu olhei para ele, tipo assim... Aí você tá lembrando de mim não, né? Eu falei: não. Ele falou: você pregou para mim há tantos anos atrás, lá dentro da Papuda. E todo evento que tinha na igreja, eu saí, procurei uma sala na nossa terra, e todo evento grande que tinha, eu te procurava para te dar um abraço, para agradecer. E hoje eu te achei e eu vim aqui te agradecer. Cara, não tem preço. E esse livro ele vai ser assim, as pessoas vão ler esse livro, elas vão sair de lá, elas vão ir te abraçar e te agradecer. E falar assim: Daylison, naquele livro eu encontrei Jesus, eu encontrei esperança, eu entendi que é possível ser um homem de valor, é possível sair daqui e avançar. Amém. Sabe? É possível reconstruir em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui conosco até agora, esse rendeu, viu? 1h30 aí de conversa. Você que está conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu respeito, pelo seu carinho. Compartilha, comenta. Você que tem alguém que conheça, algum familiar, sabe, que tem algum detento, envia esse link para ele também, sabe, para os familiares, para que eles possam, de alguma maneira, incendiar o coração deles, ter esperança, ter fé, entender que, mesmo preso, Deus
pode exercer o propósito dele e a vontade dele naquele lugar. Não existe lugar que Deus não entre. Não existe lugar que Jesus Cristo não possa entrar e mudar uma história. Então creia nisso, amém? E você que está conosco, né, que é fiel aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito. Deus te abençoe. Feliz Natal. Deus possa abençoar os seus caminhos, Deus possa prosperar, que Jesus Cristo possa nascer no seu coração e trazer realmente um avivamento e um crescimento extraordinário para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. É isso que eu profetizo nesse dia. Deus abençoe, um abraço, para cima.